Bom dia a todas e todos que nos assistem neste momento. Saúdo também quem nos vai assistir ainda. É um grande prazer, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui hoje, mediando essa mesa, ladeada na telinha, com pessoas por quem eu tenho enorme admiração e carinho, ainda que à distância. Esperamos que ter uma conversa muito profícua, sensível e significativa nessa segunda parte da manhã, nesse evento. Agradeço aos organizadores por essa oportunidade, agradeço a todos que estão aqui agora prestigiando esse momento e desejo a todos aqui uma boa conversa. Teremos, então, aqui para falar sobre o sistema eleitoral e a subrepresentação no parlamento, as deputadas federais Thalíria Petrônia e Joênia Wapichana, e os consultores legislativos Ana Luísa Bax e Geraldo Leite. A Thalíria é professora, militante dos direitos humanos, direitos da mulher, do movimento negro e dos direitos LGBT+, há vários anos, apesar de ser tão jovem. Exerceu o mandato de vereadora na Câmara Municipal de Niterói, tendo sido a mais votada em 2016. Foi eleita deputada federal em 2018 e atualmente é líder da bancada do seu partido. Além do que é mais importante, como ela ressaltou aqui antes, mãe da Moana. A deputada federal Joênia Wapichana é advogada, tem mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona e ela coleciona títulos de primeira. Foi a primeira mulher indígena a exercer advocacia no Brasil, a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal, representando Roraima em 2018, a primeira presidente da Comissão de Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil, criada em 2013. Muito prazer, muito obrigada, Joênia e Thalíria. Continuando as apresentações aqui, nossa querida Ana Luísa Bax é consultora da área de ciência política da Câmara dos Deputados desde 1991, é doutora em ciência política pela Federal do Rio Grande do Sul e tem acompanhado de maneira muito próxima toda a evolução do sistema político, do sistema eleitoral brasileiro, vai nos dar uma perspectiva, um ponto de vista muito peculiar. O nosso querido Geraldo Leite é consultor legislativo, professor, tem licenciatura em Estudos Sociais, é advogado com mestrado em Direito pela UFMG. Atualmente é também o diretor da consultoria legislativa e leva consigo muitos desafios cotidianos e um olhar também muito peculiar, singular e sensível para nos trazer hoje o debate sobre essa questão. Depois, por favor, vocês se apresentem, né, pessoalmente, de outra maneira. Essa é só a apresentação formal, mas o melhor é o como eles se colocam aqui. Então, gente, o objetivo dessa mesa é a gente pensar e trazer aqui como, em que medida, o sistema eleitoral, as regras eleitorais atualmente vigentes, facilitam ou dificultam a participação de mulheres, de pessoas negras e de outras minorias, como pessoas indígenas, pessoas com deficiência, os grupos de LGBT+. Então, que dificuldades que existem e que são de ordem prática do próprio sistema e das próprias regras, ou a gente pode também perpassar pela questão da cultura, pelas questões simbólicas, pelo esse caldo de cultura do qual o nosso país é feito. Então, a gente pretende aqui, né, problematizar as raízes dessa questão, as causas desse fenômeno real, que é da subrepresentação, e os dados, né, não mentem. Então, a gente tem aqui, já foi bastante dito aqui nesse evento, é sempre dito, mas eu não vou me furtar de repetir, né? O Brasil ocupa uma posição, ele é eu até fiquei agora com o 142º país dentre 193 nações no ranking de representatividade feminina do parlamento, né, de acordo com o mapa das mulheres na política e o relatório publicado pela ONU e pela União Interparlamentar. É um motivo de vergonha, né, internacional, né, fica atrás de países como Etiópia, Iraque, Emirados Árabes, Arábia Saudita, e muito atrás de países da América
latina. Então, hoje a gente tem no mundo, em média, 25% de representação feminina, e a gente tem, né, na Câmara dos Deputados por volta de 15%, no Senado Federal de 12%. E pegando algumas manchetes recentes, nas últimas eleições municipais de 2020, a gente tinha, então, que o perfil médio dos vereadores eleitos no Brasil é homem, branco, casado e com 44 anos, em ensino médio completo. E é uma pequena mudança em relação a 2016, né? Então, não mudou muito nos últimos 4 anos. E nas eleições de 2018, né, onde tivemos eleições para presidentes, governadores, deputados, nós tínhamos, então, que o perfil médio do candidato era homem, branco, casado, com ensino superior. E nós percebemos que à medida que sobe, né, câmaras municipais, assembleias legislativas, deputados federais, Senado, vai ficando cada vez mais masculino e cada vez mais branca essa proporção. Então, para falar um pouco sobre isso, né, deputada Talíria, você que é mulher, jovem, negra, então faz aí parte, né, no real desse grupo e vivenciou essas regras no real, na sua campanha, na sua candidatura, e hoje vivencia estar neste parlamento. Se eu puder, estamos 15 minutinhos para falar sobre isso. Seu microfone, Talíria, por favor. Ai, achei que tivesse aberto. Me ouvem agora? Bom dia, Juliana. Bom dia, Geraldo, Ana Luísa. Bom dia, minha querida companheira Joênia. Esse é um tema de fundamental importância para a democracia brasileira. Tratar da subrepresentação de nós, mulheres negras, de mulheres indígenas, da população negra e indígena, e de outras representatividades, mas queria focar nessas aqui em geral, é fundamental para perceber a incompletude da democracia brasileira. O Geraldo e a Ana Luísa vão tratar especificamente, pelo que eu entendi, do sistema político, né, brasileiro, do sistema eleitoral. Eu queria aqui, então, trazer um pouco da experiência do que é ser mulher, negra, mãe, na Câmara Federal, na política institucional, e trazer algumas reflexões sobre como chegamos até aqui, né? Porque não dá para tratar desse cenário que você descreveu, Juliana, vergonhoso, em que a maioria do povo brasileiro, nós mulheres negras, somos o maior segmento populacional do Brasil e somos pouquíssimas no Congresso Nacional, no centro da política brasileira. Então, como chegamos até aqui? Talvez essa seja a primeira questão importante para a gente conversar, né? A política, ela carrega duas esferas, a política institucional, em especial, que é a esfera de poder e a esfera pública, né? E o lugar de poder é historicamente entendido como um não lugar para nós mulheres, em especial mulheres negras e indígenas. O lugar público, na Constituição do Estado brasileiro, é entendido como um não lugar para nós mulheres. Então, o nosso corpo é, até hoje, entendido como um corpo estranho nesse lugar. Se a gente pensar o que é um Brasil que teve formalmente, na sua legislação, mais de 3 séculos de escravidão, isso é mais tempo do que o país pós-abolição, e sabemos, uma abolição inconclusa. É possível entender a fragilidade da democracia brasileira expressa na subrepresentação de corpos como o da Joênia, corpos como o meu, corpos como o da Áurea Carolina, Vivi Reis, Benedita da Silva. E, infelizmente, aqueles que hoje ainda são maioria da condução dos rumos do Brasil correspondem aos mesmos que eram maioria da condução dos rumos do Brasil no período colonial brasileiro. Ainda permanece, de forma muito aguda, uma lógica colonial da ocupação
do poder no Brasil. Isso é muito duro, mas isso é muito real. O Estado brasileiro ele foi fundado a partir da invasão de territórios dos povos originários. O Estado brasileiro foi fundado a partir do sequestro de pessoas, milhões de pessoas do continente africano para cá. Foi fundado numa lógica da grande propriedade, do latifúndio nas mãos de poucos. E se a gente pega qual corpo que é violentado a partir da instituição do Estado brasileiro, a gente vai chegar... E tem mais um elemento fundado também numa lógica de um cristianismo traduzido por fundamentalismo religioso, porque eu não estou falando da religião, estou falando de um fundamentalismo que rouba, inclusive, o que é essa religião. Isso, em alguma medida, inclusive, expulsa do poder gays, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais. Então, e o poder estava constituído, concretizado lá nos tempos coloniais, num homem branco, da elite, proprietário de terra, inserido numa lógica hetero-cis normativa. Então, essa história que nos constitui, ela precisa ser explicitada, porque essa história não foi rompida e, como os dados mostram, não só da ocupação dos nossos corpos na política, mas também dados de violência política, dados de violência, seja de mortes, de assassinatos de jovens negros, seja do feminicídio que é negro, seja de uma lógica ainda de setores que ainda avançam sobre territórios indígenas, tentando deslegitimar aquele território que é sagrado dos povos indígenas e povos originários em geral. Então, essa história ela é a expressão do que é a democracia incompleta brasileira. Eu acho que a gente avançou no último período, a gente quer lutar pelo aperfeiçoamento da democracia no Brasil, mas é fato que a democracia ela não chegou plenamente a alguns territórios e para alguns corpos. E, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, que não haverá a consolidação efetiva dessa democracia se a gente não ampliar a diversidade de corpos que representam o povo brasileiro. Porque, no final das contas, nós somos minoria política. Fomos e somos, mas somos maioria da população brasileira. Os setores que são chamados de minorias são maioria do povo. E é como se essa maioria do povo não estivesse representada significativamente nos espaços de poder. E quando um determinado corpo que experimenta vivências específicas não está representado no espaço de poder, a gente tem vozes silenciadas, a gente tem pautas das maiorias silenciadas. Eu fico pensando eu enquanto mulher-mãe, né? E a dificuldade que é do Parlamento, do Congresso Nacional, do centro da política brasileira se organizar para caber uma mulher-mãe, uma mulher negra-mãe. Então, sessões que vão até 2 da manhã, marcadas para uma que começam 5, não tem espaço para amamentação perto do plenário. É escandaloso e chocante para as pessoas quando eu levo a minha filha e amamento enquanto faço um discurso. Então, é um lugar formatado para expulsar alguns corpos, para expurgar alguns corpos. Isso é só começo de conversa. Infelizmente, porque somos ainda minoria política, embora sejamos maioria, é difícil a gente fazer com que pautas que envolvem o direito dos povos indígenas de ao seu território sejam visibilizadas. É difícil a gente fazer com que pautas que envolvem enfrentamento à violência sexual sejam visibilizadas. É difícil a gente fazer, por exemplo, um debate tranquilo, generoso, sobre um outro modelo de segurança pública, entendendo que este modelo mata um jovem negro a cada 23 minutos, ao menos, porque há uma subrepresentação dos corpos que lidam diretamente com essa realidade concreta. Então, a gente falar de licença-maternidade, que é uma tarefa do Congresso Nacional, por exemplo, quantas mães tem ali que podem exercer a sua maternidade, podem falar sobre a sua maternidade, como se os pais não fossem pais também, né? Então, é difícil trazer centralidade à pauta da ampliação necessária à licença-maternidade. Então, eu estou aqui contando meu tempinho, estou na metade dele, pelo que eu estou entendendo,
A subrepresentação, ela dificulta que a gente enfrente questões históricas no Brasil. É preciso que estejam mais corpos que vivenciam essas dores no cotidiano da vida para que a gente apresente soluções para o Brasil real, para o Brasil das maiorias. Então, essa é um primeiro conjunto de questões. E tem um segundo conjunto de questões que é a dificuldade que é ser um corpo estranho nos parlamentos brasileiros. Quando eu fui vereadora, eu era a única mulher, quando eu estive vereadora, eu era a única mulher em exercício na Câmara Municipal da minha cidade. Na legislatura anterior, foi a primeira vez que teve banheiro feminino no plenário. A gente sabe bem que no Senado Federal, só que é 2015, que passou a ter banheiro feminino no plenário. Na Câmara Federal, não sei quando, mas também não deve ter sido muito há muito tempo. Na Constituinte, então, foi. Quando? Na Constituinte só. É um entendimento de um não lugar reproduzido sistematicamente, sabe? E isso fomenta dois processos. Um, do meu ponto de vista, é a violência política. Porque enquanto esse corpo foi entendido como um corpo estranho, esse corpo vai não caber naquele lugar. E tem várias formas de não caber naquele lugar. Quem de nós, mulheres, em especial nós, mulheres negras, e Joênia depois vai falar, nunca foi interrompida ao fazer um discurso? Quem de nós, e não foi uma, duas, centenas de vezes, quem de nós nunca foi desqualificada dizendo que burra, não estou entendendo, o que é isso? Quando muitas de nós estamos, às vezes, muito mais preparadas do que um homem branco. Quantas de nós não teve a nossa aparência física questionada em detrimento do que dizíamos? Ataques nas redes sociais que atacam o nosso cabelo, a nossa forma de falar. Eu falo com o corpo. Eu sou uma mulher negra, trabalhadora, que fala com o corpo. Por que será que, ao ocuparmos esse espaço, eu tenho que me adaptar a um formato em que esta branquitude da elite brasileira historicamente se comportou? Fala baixo, fala calma, e não falar com o corpo, porque é como o meu povo fala. Então, são violências simbólicas, falas desconsideradas, menos projetos de lei votados, silenciamentos, até violências muito concretas. O Brasil é o país que mais assassina defensoras e defensores de direitos humanos do mundo. O Brasil é o país que ainda não solucionou o crime de execução política de Marielle Franco, mais de 3 anos depois, uma mulher vereadora eleita numa capital brasileira, morta com vários tiros. O Estado brasileiro não deu essa resposta para o povo brasileiro ainda. O Brasil é um país onde a violência política cresce exponencialmente, e quando a gente vê em que corpos essa violência chega com mais força, a gente vai encontrar o corpo indígena, o corpo negro, em especial de mulheres negras, vamos encontrar o corpo de pessoas trans, que, contraditoriamente, estão mais representadas nos parlamentos municipais brasileiros, mas, portanto, mais alvos de violência também. Então, se a gente não tem mecanismos legais, e aí estou falando assim, de aperfeiçoamento da legislação brasileira, ou mesmo do sistema político brasileiro, temos que pensar se é isso ou não, para caber esses corpos, e me preocupa muito as mudanças que estão em curso, Ana, Geraldo, que são mudanças que podem dificultar ainda mais a participação de pessoas diversas, que representam a diversidade brasileira no parlamento. A gente não vai ter uma democracia completa. Eu só deixei de ser barrada, mesmo com o meu broche de deputada, ao entrar na Câmara Federal, quando, por conta da violência política, eu passei a, infelizmente, ter que andar com escolta policial. Hoje é assim a minha vida, e esse é um papo que a gente pode seguir daqui a pouco na nossa conversa. Mas até eu não ter policiais atrás de mim legislativos para entrar na Câmara Federal, eu era sistematicamente barrada, porque não olham para mim e vem uma deputada. Porque é muito mais fácil confundir os homens de terno e identificar as poucas mulheres negras que tem lá.
Mas este corpo não é entendido como um corpo adequado para aquele lugar. É o corpo histérico, é o corpo escandaloso, é o corpo que grita, é o corpo maluco, é o corpo burro. Quando, na verdade, é um corpo que teve mais de 107 mil votos, no meu caso, para ocupar e representar um segmento da população brasileira. A gente tem uma tarefa, eu acho que muito dura, nesse 1 minutinho que me resta, para enfrentar esse cenário, que é reconhecer essa história que funda o Estado brasileiro e que funda a incompleta democracia brasileira, fundada sobre o mito da democracia racial, reconhecer que isso, como subrepresentação, dificulta pautas das maiorias serem tratadas nos centros da política brasileira e reconhecer que quanto menos somos, mais violência política vivenciamos. E isso é um ciclo, porque se é um espaço violento, se é um não lugar, se é o espaço, né, deputada Joênia, que às vezes a gente se sente exprimido lá, exprimido naquele cantinho lá, mesmo líder, mesmo eleita com votos, muitos votos, muitas vezes eu chego lá e me sinto exprimida num cantinho. É um sentimento de estar naquele lugar. Isso vai dificultar que cada vez mais corpos como o nosso ocupem esse espaço. E se a gente mudar o sistema político para fortalecer os coronéis dos partidos, nós já somos nós somos subfinanciadas, as cotas são sistematicamente violadas, fraudadas, a gente tem dificuldade no processo da campanha, depois que é eleita, dificuldade para ocupar espaços de poder nas nossas bancadas, nas comissões. Então, se a gente não ainda mudar um sistema eleitoral para dificultar a nossa participação, isso é enterrar de vez a já incompleta democracia brasileira. Então, acho que é um debate muito necessário. Tentei aqui trazer questões, a gente pode ir aprofundando ao longo da nossa conversa e que esta conversa sirva para a gente ajudar a aprofundar a democracia brasileira. Isso significa necessariamente ter as maiorias representadas como maioria que são na política institucional no Brasil. Até porque, e termino com essa frase, política é preço do pão, é preço do ônibus. Política é o que nós, mulheres, fazemos no território desde sempre. É a rede de solidariedade nas quebradas e favelas brasileiras. Política é quando uma empresta o dinheiro para passagem para outra, fica com a outra quando não tem creche. Esse fazer político tem que estar representado também na política institucional. Termino, desculpa passar um minutinho aqui do tempo, viu? Estou aqui na escuta. Não, muito obrigada, Thalíria. Aqui também a gente não vai ser tão cartesiano assim, não, né? A gente tem que deixar um pouco também a coisa da emoção fluir, senão a gente vai estar reproduzindo também toda a sistemática que a gente está aqui, né, questionando e refletindo. Então, né, também se alguma coisa surgir na hora, eu acho que, né, tem que deixar vir aqui o momento. Então, ao passar aqui a palavra para a deputada Joênia, é importante a gente lembrar o porquê dessa reflexão, o porquê a gente está questionando a questão da representação, porque essa questão importa, porque ela é importante, porque se a gente está falando, né, dessa função do parlamento de legislar, a gente está falando de legislar por quem e para quem, a gente está falando de temos a função de representação, quem está sendo representado e quem não está, e o que isso vai impactar nas políticas públicas do dia a dia, como a Thalíria bem mencionou. Deputada Joênia, por favor. Obrigada, Juliana. Eu quero aqui, primeiramente, saudar aos realizadores do evento, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, o Economic and Policy Research Group, a Universidade de Brasília e a própria Câmara dos Deputados. É muito importante esse debate, esse evento, principalmente em um momento onde se discute mudanças na legislação eleitoral e também que significariam retrocesso de décadas e mais décadas. O Brasil, como tem afirmado no discurso, na fala da Thalíria, já cumprimentando toda essas palavras que Thalíria traz, o Brasil é um país da diversidade e deveria ter em suas políticas as suas raízes, garantir em todas as suas formas de política pública a pluralidade,
também de ser democrático e participativo. Infelizmente, ainda é muito invisível os povos originários desse país. Os povos indígenas que têm um passado de extremamente violência. Se você for ver as raízes do Brasil, os povos indígenas tiveram a sua invasão no primeiro momento, sofreram os saques, extinção, e esse processo ainda não acabou, infelizmente. A nossa história é pouco contada nos livros, inclusive tentam fazer uma montagem de descobrimento que não é. Os povos indígenas habitavam e habitam essa terra, eram 5 milhões, só resta hoje 1 milhão acerca. Hoje nós temos uma diversidade de 305 povos, 275 línguas faladas. O meu povo é um desse povo, são nações. Essa é a realidade do Brasil, a pluralidade. Eu quero começar aqui fazendo essa realidade, que nós não podemos fugir, porque eu fiquei bastante contente e feliz quando eu vejo o Chile elegendo uma mulher indígena para presidir uma constituinte. Para nós é histórico, os povos indígenas aqui na América Latina também, onde está se trazendo à tona a pluralidade das nações. Infelizmente, o Brasil não se reconhece os próprios povos originários. É por isso que é importante debater isso, porque o processo eleitoral é a democracia viva, é um direito da população, mesmo que ultimamente seja tão descredibilizado por aqueles que não aceitam a democracia. O voto impresso, por exemplo, vai na contramão das posições das próprias instituições. Como o Supremo Tribunal Federal alegou a inconstitucionalidade, o Tribunal Superior Eleitoral, que já se posicionou contra essa proposta, então é preciso fazer esse link quando a gente está falando da democracia. Certamente a nossa democracia, como tudo na vida, eu sempre digo isso, sempre pode melhorar. E nossa esperança é que melhore. Sempre ela pode ser aperfeiçoada. Existe um estado de democracia de alta intensidade que olha para os processos para além do voto da urna. E é para lá que a gente deve caminhar, é para essa direção, para uma verdadeira participação da sociedade na tomada de decisão. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por esse processo dentro de uma assembleia, que poderia dizer a constituinte indígena no meu estado de Roraima. Essa pluralidade do sistema, inclusive eu poderia dizer o sistema jurídico indígena, que muitos não conhecem, a gente tenta incluir as diversas etnias. No estado de Roraima, em 2008, quando participei do processo eleitoral e fui eleita, nem todos conhecem essa história, porque em 2016, a nossa Assembleia Indígena, que poderia ser chamada de Constituinte Indígena, ela tomou uma decisão, ouvindo as representações das lideranças, dos chauas. Nós chamamos vocês que moram para o sul, chama cacique. Mas nem todo o povo indígena chama cacique, chama chaua, que é o líder de uma comunidade indígena. Todos os indígenas não têm a mesma cultura, o mesmo comportamento. Tem povo indígena que é mais afobado, como muitas vezes o meu povo é um povo tranquilo, o Aptiana. Não sei se Talíria percebe a diferença, mas muitas vezes as pessoas me cobram. Por que você não sobe na mesa, briga, bate, quebra as coisas? Eu falei, não é da minha cultura. A minha cultura é ouvir. Os Aptiana ouvem bastante. Mesmo que sejam estimulado a ir, avançar, mas é a cultura da calma. A gente sempre diz que o povo Aptiana é o povo diplomático, aquele que presta atenção, é o observador, é aquele que fica estudando os comportamentos das pessoas, para depois tentar achar uma solução. Então, os povos indígenas têm as suas diferentes culturas. É diferente do povo Macuxi, é diferente do povo Yanomami. Então, essa diversidade, essa pluralidade também está ameaçada. Ameaçada, foi por isso que, em 2018, os indígenas avançaram um pouco mais nessa democracia do nosso país. Isso, eu sou a primeira mulher indígena eleita para o Congresso Nacional, e foi também uma decisão dessa pluralidade na história do país. Nós, de 513 deputados federais, eu sou a única representante do povo originário. E eu fiquei muito impressionada,
fato que eu sou de Roraima, né? Eu tenho outros povos além, Nordeste, Sul, mas quando foi atacada recentemente numa Constituição que deveria estar discutindo constitucionalidade em relação a um projeto que é extremamente negativo para os povos indígenas, não deixou ouvir os povos indígenas, não deixou realizar audiência, não se reconheceu direitos preliminares, e eu fui atacada por até membros da própria casa. Eu tive uma solidariedade muito grande. Agradecer a Thalíria, que foi uma das que se posicionou, mas também em relação aos outros povos indígenas, que lançaram uma campanha, Joênia me representa. E eu me senti bastante acolhida, porque o que significou isso em termos da participação dos povos indígenas? Representou a representatividade dentro de um Congresso Nacional dos povos indígenas. Por mais que seja aquela voz que vai dizer, olha, a minha própria presença já diz que nós deveríamos ocupar mais espaços, que é pouco ainda, mas aquela voz é importante estar nesse cenário, principalmente quando discute assuntos que nos interessam, que vai afetar a nossa vida, que vai tirar os nossos direitos. Então, é importante, é preciso deixar bem claro que eu também não quero ser a única e nem a última representante legítima dos povos indígenas. A gente sempre tem falado, quem fala para os indígenas tem que ser os próprios indígenas. Nós temos que avançar nesse protagonismo, porque somente nós conhecemos a nossa história, somente nós sabemos onde vamos caminhar. É o exemplo que a liderança tem dado à juventude, às mulheres. O fato de ser mulher indígena também me deu uma visibilidade para os próprios povos indígenas, para outras mulheres, que se veem capazes de assumir espaços importantes. É por isso que é o importante aqui estar falar agora, é sobre essa representatividade. E eu entendo que seja, qual for o sistema eleitoral que iremos discutir, essa discussão ela deve partir de alguns pressupostos. Primeiro, que precisamos de um sistema eleitoral que permita a renovação política. A renovação não qualquer uma, mas que seja transparente, realmente uma mudança positiva. Porque muitas vezes fala no novo, mas o novo só é de idade e não copia os sistemas políticos atrasados, retrógrados, antidemocráticos, racistas, antiambientais. Mas também que seja uma renovação de forma de fazer política. Eu tenho tentado verificar e falar para os indígenas que a política velha, que é uma política que sempre está tentando se manter, uma política de assistencialismo, ou uma política que aparece em 4 anos nas comunidades indígenas, somente para pedir voto, uma política que faz parecer que são amigos, mas quando tem oportunidade de defender quem está representando, não defende. Pelo contrário, só vem um lado. Segundo, que permita a eleição das ditas minorias sociais, como bem falou a Thalíria, pode ser até o nome ditas minorias sociais, mas a maioria da população, como mulheres, como povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que não têm suas representações, que deveriam ser permitida a eleição para que pudesse também não ter uma subrepresentação, mas uma representação. E terceiro, que envolva a sociedade a participar cada vez mais da política, para além do dia a dia da eleição. Eu sempre tenho colocado o meu mandato numa forma de mandato coletivo. Até mesmo para eleger as minhas emendas parlamentares, eu costumo deixar um tempo de consulta para que as nossas representações comunitárias possam apresentar suas demandas. Não decidir emendas de portas fechadas no gabinete, mas deixar que seja apreciada a necessidade realmente, até mesmo em relação a próprios projetos, leis. Quando existe um projeto-lei a ser feito, eu costumo chamar as organizações indígenas para ouvi-las. A PIB, COIAB, Conselho Indígena de Roraima, as organizações indígenas que representam o movimento indígena, até mesmo para apresentar minhas emendas em relação a alguns projetos. Chamo os professores, chamo os profissionais da saúde, para que eles possam me opinar qual é a opinião, qual é o motivo de serem contra, qual é a posição dele relacionado ao projeto legislativo.
Então, é preciso realmente envolver a participação da sociedade cada vez mais na política e fazer com que a voz chegue à nossa representação. O sistema eleitoral hoje que temos, hoje, né, o sistema proporcional, ele não é perfeito, mas ele permite a eleição de diversos grupos da sociedade, permite uma maior taxa de renovação, e se essa reforma eleitoral em discussão no Congresso quiser mudar esse sistema, ele precisa mudar para um sistema melhor, aperfeiçoado. Eu entendo que esse sistema mais aperfeiçoado seria o distrital misto, mas com algumas mudanças, que permita a eleição proporcional, garantindo a representatividade dos diversos grupos, que hoje são subrepresentados, mas também permite a eleição majoritária, por distrito. Por exemplo, nós, comunidades indígenas, vivemos na área rural, nos municípios. Não estamos concentrados nos grandes centros urbanos. Se for ver a população rural no meu estado de Roraima, representa, em alguns municípios, 78%, 65%. O município de Iramutã, nós temos 99% da população de representantes locais, territoriais. Agora, esse distritão que estão avançando vai totalmente na contramão de tudo isso. Ele fortalece lideranças individuais, de que tem já eleito, por mais que eu poderia estar dizendo, mas eu estou eleita, né? E de quem tem mais dinheiro, e eu não tenho, né? Quem tem grandes partidos. Aliás, como eu sou da Rede de Sustentabilidade, nem fundo partidário nós temos. Muitas pessoas me perguntam, você vai permanecer num partido tão pequeno, que não tem nem possibilidade de eleger? Eu nunca tive essas influências, nem econômica, nem política. O que me manteve nessa participação na eleição foi a decisão coletiva das comunidades. Então, isso pode também deixar de lado a nossa sociedade, que é tão diversa em termos de valores. Eu sei que é importante, mas é preciso realmente garantir que a gente não perca os nossos valores de partidos, bandeiras, ideais e pessoas que estão participando. O Brasil é um país continental, e aí rico em sua diversidade, eu volto a bater nessa tecla, sua diversidade, em seu povo. E a democracia e o nosso sistema, ele não pode ser pensado apenas em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro. Eu estou na Amazônia, né? Eu sou da Amazônia. Você vê hoje a realidade que é totalmente diferente. Muitas pessoas não conhecem a Amazônia e como se organiza. Nós temos essa diversidade geográfica também, diversidade de cultura, diversidade, até mesmo desigualdade de estrutura também. Existe ainda desafios para a população que estão em regiões longínquas, isoladas. Muitas vezes a gente não tem internet, muitas vezes a gente não tem nem sequer energia. E esse é um fato que deve ser considerado. E eu boto a falar que os indígenas, quilombolas, ribeirinho e outros grupos sociais que hoje são majoritariamente são deixados de lado porque não conseguem participar desse processo eleitoral e democrático. Eu posso até dar um exemplo aqui, que quando houve eleição e houve a minha candidatura, muitos indígenas deixaram de votar. Por quê? Porque geralmente as urnas de votação, elas são colocadas em centros, pequenos centros urbanos, onde tem energia. E para eles se locomoverem das comunidades até esses centros urbanos, muitas vezes é uma distância de 100 quilômetros, 130 quilômetros. E muitas vezes a gente não tem transporte. Agora, imagina andar a pé, mais de 100 quilômetros. Eu não sei quem que poderia. Senhores de idades, senhoras de idade, um sol quente, e muitas vezes ninguém dá carona. Quando dá carona, não pode. Quando tem transporte, muitas vezes é aquele que quer interesse político e obriga os indígenas a querer dever um favor. Então, é preciso pensar nessa diversidade realmente para participar da democracia. Roraima, por exemplo, onde tem uma população de quase 70 mil indígenas, que moram em mais de 300 comunidades indígenas, segundo o censo do DICEI, dessa população, 28 mil somente está na Raposa Serra do Sol. Lá, nem todos têm acesso a esse sistema eleitoral, como eu disse. Assim mesmo, é a realidade brasileira, que ainda precisa dessa atenção também, que está sendo representada no Congresso Nacional, nas assembleias e nas câmaras municipais. É necessário que haja mais cadeiras
essas cadeiras sejam ocupadas pelos diversos segmentos da sociedade e que represente essa diversidade cultural no Brasil. E eu digo que hoje nós temos muito ainda a contribuir na administração e na gestão do país. E por que não? Por que não os indígenas estarem fazendo parte dessa gestão, dessa representatividade dentro do parlamento? Hoje, as mulheres, por exemplo, 15% no Congresso, quando a população somos quase a metade. Isso mantém o Brasil no rodapé do ranking mundial na presença feminina. É um outro alerta que a gente chama, que não pode diminuir essa percentagem. Não pode. A gente tem que pensar no sentido de avançar mais. Não pensar em só 15%. Temos que avançar mais. Por que não 50%? Esse é uma missão, esse é o objetivo nosso. Porque se é 51% da população brasileira, o mínimo tinha que ser 50%. Então, certamente a nossa democracia, nosso sistema eleitoral precisa ser aperfeiçoado, melhorado, e nunca que haja retrocesso. É uma democracia de alta intensidade e ela só pode ser alcançada se um dia nós tivermos na sociedade, de fato, uma representação na maior amplitude possível e dessa diversidade que é tão rica no Brasil. Então, eu termino aqui dizendo que é muito importante que as pessoas entendam que a representação indígena, né, ela é um desafio para todos, até para nós indígenas também. A política está com pouco tempo que os povos indígenas entraram nessa representação. Teve o Mário Juruna, na década de 80, o deputado federal indígena. Ele se elegeu com... Ele teve que sair do estado dele, do Mato Grosso, para o Rio de Janeiro, porque lá no próprio estado não conseguiria se eleger. Eu já venho de uma outra forma. Eu fui analisada numa Assembleia Indígena em Roraima, então consegui eleger. Hoje, depois da nossa Constituição ter dado mais possibilidade de representações, tem mais representantes indígenas. Mário Juruna abriu a porta para nós e viu como é importante essa representação política, viu que é importante ter as vozes indígenas do Congresso Nacional. No mínimo, teria que ter 27 parlamentares indígenas representando seus estados, no mínimo. Eu diria isso, que é importante, essa missão é ter isso. Nós conseguimos eleger consideravelmente agora nas eleições municipais, no meu estado, prefeitos indígenas. Nós temos um prefeito no Irantã, 2 vice-prefeitos em 2 outros municípios. Nós conseguimos colocar vereadores indígenas em diversos municípios, porque se em Roraima, se nós somos a metade do estado, digo, é a única situação no Brasil que 50% da extensão territorial do estado de Roraima são terras indígenas. No mínimo, deveria ser 50% em sua totalidade, representando e tomando decisão, porque a política é participar de processo de decisões, que vai interferir na vida da população, vai interferir na saúde, na educação, no meio ambiente, na sustentabilidade, na segurança, principalmente desenhar o futuro das futuras gerações. Muito obrigada e parabéns ao evento. Muito obrigada, deputada Joênia. Acho que foi uma bela exposição, né? Você perpassou por diversos tópicos e aí acho que abriu muitas frentes aí bem interessantes até para a Ana Luísa poder pontuar, né, sobre essa questão das regras eleitorais, né, e continuar aí a gente nessa busca dessa compreensão de como é esse sistema hoje, né, ao que ele leva, né, então, e o que está aí por vir. Vamos lá. Bom dia a todos. Com certeza, Juliana, isso que você acabou de falar, né? Eu acho que se eu já estava animada com essa mesa, né? Depois das apresentações, eu fiquei mais ainda com as reflexões, né, que foram trazidas, né? Eu estou também muito honrada com o convite, agradeço, né? Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Com parlamentares tão importantes, representativas, né? Com o Geraldo, né? Que além de meu amigo e parceiro, agora é meu chefe. E no CEFOR,
porque eu acho que esse trabalho que o CEFOR tem feito, né, eu vou me repetir, porque eu apresentei um trabalho nessas jornadas agora, na terça-feira, né, sobre o Distritão, né, trazendo alguns dados, né, e ali eu disse uma coisa assim, mas que eu acho que a gente tem que frisar e destacar esse trabalho que o CEFOR traz, de juntar, né, a reflexão, né, dos servidores da casa, que tem, né, dos parlamentares, de todo mundo que participa da deliberação legislativa, né, com o ambiente acadêmico, né, com essa busca, vamos dizer, de uma construção de argumentos com um pouquinho mais de rigor científico, né? Então, esse cruzamento faz dessas jornadas um momento especial mesmo, né, que não é só aquela coisa acadêmica, né, assim, mas é voltado, né, para o processo de decisão legislativo, né? Então, eu queria começar, eu trouxe um PowerPoint, espero não ser muito né, professoral com ele, porque assim, a minha ideia aqui não é apresentar dados, né? Eu queria me somar a essa tentativa de refletir essa questão que a Talíria colocou, né, de como chegamos até aqui, né, nesses dados todos que foram colocados, né, de subrepresentação, né, de exclusão de corpos, de raças, né, como é que a gente chegou até esse quadro, né, do Brasil, né? Então, eu vou partir de uma questão. Tá dando para ver o meu... Assim, Ana, se você quiser abrir a apresentação. Então, eu vou começar partindo de uma questão, tá? Que é com um dado básico, tá? Né? Porque eu não centrei muito em trazer dados, né? E a Juliana contextualizou no início, né? E todas as exposições anteriores mostraram, né, esse quadro de subrepresentação, né, de tantos setores. Eu vou centrar na minha apresentação nas mulheres, não porque eu ache que seja o pior problema de subrepresentação do Brasil, né, pior que de raça, né, né, de grupos como mulheres negras, né, que são subrepresentados, né, ou talvez o mais subrepresentado de todos, né? Mas eu vou trazer de mulheres porque é o que eu tenho mais trabalhado e mais estudado, que eu achei que eu poderia trazer dados mais interessantes, né? Então, eu queria partir dessa tabela para contextualizar esses dados, né, que estão colocados ali, né, que situa a posição do Brasil na América Latina, né? Então, vocês veem aqui, né, nós temos o percentual de mulheres eleitas, que são os dados da Câmara, né, das câmaras baixas desses países, né, mas situa o percentual de mulheres da Câmara do Brasil em relação aos países com cotas, né, que tem 30% de mulheres eleitas em suas câmaras baixas, enquanto que nós, que temos cotas, né, temos 15% só, né? E nós estamos abaixo, inclusive, dos países latino-americanos que não têm cotas, né? Então, quer dizer, como é que nós chegamos a essa situação, né? Eu achei interessante começar dos países latino-americanos, porque, assim, a gente são países que têm culturas e histórias em grande parte semelhantes às nossas, né? Então, se eu acho que a deputada Talíria tem toda a razão de apontar, né? A deputada Joênia também, a importância da história da escravidão, né? Do extermínio de povos, né? E as marcas que ainda né, o período maior da nossa história do que, né, o período sem escravidão. Então, tudo isso, a história, né, no Brasil, recentemente, tem mostrado a importância e as marcas que isso deixou, né? Então, eu queria trazer esse dado, porque eu não quero ignorar a importância desse fator, mas eu queria colocar a pergunta assim, mas por que em países em que tem também, né, essa história de extermínio dos indígenas, né, a gente tem realidades tão diferentes,
né? Em termos de representação política de mulheres, né? A deputada Joênia lembrou essa coisa emocionante, né? Que foi, eu me emociono mesmo, a eleição de uma Mapuche no Chile. Desculpa, gente, mas é uma coisa assim, você pensando na América Latina, né? O símbolo que isso tem, né? A força que isso tem, né? E como é que as mulheres chilenas chegaram lá, né? E por que a gente parece estar longe, né, disso? Né? Uma constituinte com 50% de mulheres, que as mulheres até deram lugar para os homens, né? Tiveram que ceder, né? Então, por quê? Né? Por que o nosso país tem, mesmo em contextos, né, de histórias semelhantes, por que no nosso país a gente está tão atrás, né? Então, para trazer algumas reflexões para a gente pensar sobre isso, eu queria trazer o tema do sistema eleitoral, né? Porque a fórmula eleitoral adotada no Brasil, né, ela tem, na minha opinião, e de muitos cientistas políticos que estudam o tema, ela tem importância para explicar a nossa subrepresentação, né? Então, esse é o foco da apresentação que eu vou fazer, né? Né, quais as características do nosso sistema eleitoral que podem explicar por que a representação de mulheres no Brasil é tão baixa, né? Dentro dos sistemas eleitorais, né, a gente tem um elemento que é o principal, que é a fórmula eleitoral, né? É o princípio básico que define a caracterização de um sistema, né? Porque os sistemas são compostos de várias características, né? Dependem do número de representantes, do número de estados, né? As circunscrições nas quais os representantes são eleitos, né? Mas o principal são as fórmulas eleitorais, né? E que existem basicamente duas fórmulas, né? A fórmula majoritária e a fórmula proporcional, né? A fórmula majoritária, as fórmulas são assim, aquele princípio que define quem vai ser eleito, né? O critério de decisão para a eleição. Então, eu trouxe dois gráficozinhos bem simples para contrapor a diferença entre a fórmula majoritária e a fórmula proporcional, né? A fórmula majoritária é aquela que diz, né? Você faz uma eleição, né, num território, a circunscrição, né? E aquele que tem mais votos dentro dessa circunscrição vai ser eleito. Ou, no caso do distritão, aqueles que tiverem mais votos, né? Então, isso tanto faz que percentual dos votos esses mais votados representam, né? Então, aqui tem um exemplo, né, em que você pode ter, né, um eleito, isso aqui é num distrito uninominal, esse exemplo, né, tipo que é usado nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Se apura a eleição lá, e o mais votado naquele distrito é o eleito, né? Que seria, né, no caso de um distrital misto, que a deputada Joênia mencionou, né, parte dos eleitos seria em distritos uninominais, né? O Estado seria dividido e parte dos eleitos seriam em distritos uninominais, né? Então, o que você faz na eleição? Concorrem vários, né? E o que é mais votado é eleito. Tanto faz se ele tem 60% dos votos ou se ele tem 30% dos votos. É o mais votado, é eleito, né? No caso do distritão, né, seria semelhante no sentido assim, né? São os mais votados e só contam os votos dos mais votados. Todas essas parcelas aqui, né, de eleitores que votarem candidatos que não estão entre os mais votados, eles não vão ser representados, né? Então, o critério de decisão da fórmula majoritária é garantir que seja eleito o mais votado. A fórmula proporcional, em oposição, e ela foi instituída nos países
historicamente, depois da fórmula majoritária, por se perceber, né, os problemas relacionados com a aplicação da fórmula majoritária, a fórmula proporcional é baseada num princípio bem diferente, que é o princípio da proporção, né? Então, a ideia da fórmula proporcional é que, se você tem os votos da sociedade distribuídos numa determinada proporção, você procura fazer com que os votos dos representantes no parlamento sigam a mesma proporção, né? Então, isso é uma maneira de fazer com que todos, né, os partidos, né, todos os segmentos votados, sejam representados no Congresso, né, no parlamento, né? Então, essas são as duas principais fórmulas usadas para decidir quem são os eleitos, né? A maior parte dos países monta o seu sistema em torno de uma dessas duas fórmulas, né? Aí se fala dos sistemas mistos, né? Mas os sistemas mistos não é uma fórmula mista. O sistema misto é uma combinação da fórmula majoritária com a fórmula proporcional, né? Porque em qualquer um deles que existe, você divide, parte dos representantes vão ser eleitos pelo critério do mais votado, né? Em geral são em distritos pequenos, né? E parte dos representantes vão ser eleitos pela fórmula proporcional. Então, não existe uma fórmula eleitoral mista, né? Os sistemas são baseados, né, ou na fórmula majoritária, ou na proporcional, ou numa combinação das duas fórmulas, né? E por que isso é importante, né? Porque as fórmulas eleitorais, elas têm diferentes impactos sobre a eleição de mulheres, tá? Bastante estudado pela literatura, que as fórmulas majoritárias, em geral, apresentam uma dificuldade maior para as mulheres se elegerem, né? Por quê? Porque a lógica do sistema majoritário, ela implica em você buscar candidatos com mais chance, né? Os partidos querem ganhar eleições, né? Esse é o princípio básico. A gente está discutindo o sistema eleitoral, é feito para isso, para você ter um método de decisão, como é que vai ganhar a eleição. Num sistema em que ganham os mais votados, quem que os partidos vão selecionar? Quem tem mais chances, né? Que eles querem ganhar a eleição, né? É a lógica do sistema que opera nesse sentido. Então, em geral, os sistemas que usam o critério majoritário, eles tendem a privilegiar os candidatos homens, porque, em geral, os homens já têm experiência acumulada, eles já têm carreira, eles têm mais capital político, né? Eles têm mais condições de articulação partidária, que a gente sabe que nos partidos, em geral, né, são dirigidos por homens, né? Então, tem mais fácil acesso a toda a rede de arrecadação de recursos eleitorais que garante as chances, né? Então, em geral, isso obviamente não é uma regra absoluta, né? Mas, em geral, né, os sistemas majoritários dificultam a eleição de mulheres, né? O que tem mudado essa situação no mundo são as cotas, né? Quando entram as cotas eleitorais, você reverte em sistemas que são majoritários, você reverte, consegue aumentar a eleição de mulheres, né? A França é um exemplo incrível nesse sentido, né? A França, na década de 90, tinha 10%, 12% de mulheres. A hora que eles adotaram no sistema deles, que é majoritário, uma cota, né? A eleição de mulheres disparou, né? E uma cota eficaz, né? Que a nossa não é muito eficaz, né? Apesar de ser importante garantir, mas a nossa não tem conseguido funcionar. Vamos voltar a isso, né? Mas, enfim, nos sistemas majoritários, o que modificou a chance das mulheres foi a adoção de cotas, né? E o sistema proporcional, ele tem sido considerado pela literatura como um sistema que facilita a inclusão de mulheres, né? Porque ele opera no sentido
de incluir mais candidatos, né? Se você pensa assim, você no sistema majoritário você procura formar uma nominata forte, né? Que consiga fazer com que o partido atraia votos de diferentes setores que vão se somar, né? Para o momento do cálculo da proporção dos votos, né? Então, como é feito no Brasil hoje, né, você tem um sistema com um grande número de candidatos, né, e se procura incorporar candidatos, mesmo que eles não sejam os mais votados, né, o sistema tenderia a ser mais aberto à incorporação de mulheres, né. Os dados, né, eu trouxe um dado da professora Teresa Sachet, né, mostram que na América Latina, e também, aliás, isso no mundo em geral não é muito diferente, né? Os percentuais médios de mulheres eleitas, né, são maiores no sistema proporcional do que nos sistemas majoritários, né? Na América Latina como no mundo em geral, né? E os mistos aqui estão numa posição próxima, né? Então, a questão que se coloca para a gente, essa reflexão que eu acho que é importante a gente fazer, né, é por que o desempenho das mulheres no Brasil é tão baixo, né? Se nós estamos entre os países que usam o sistema proporcional, né, e usamos cotas, né? E a reflexão que eu queria trazer é que o problema grande do nosso sistema para as mulheres é o fato de ser um sistema de lista aberta, né? O que significa isso, né? O nosso sistema é proporcional na distribuição de cadeiras entre os partidos, né? A gente faz a eleição, né? Calcula os votos do partido e vê a proporção que ele tem em relação aos votos totais, e aí você vai ter um número de cadeiras, né, daquele partido. Mas, no momento de decidir quem são os candidatos eleitos, né, quais dos candidatos do partido vão entrar, o critério usado é um critério majoritário, são os mais votados que vão entrar, né? Então, o sistema adota, nesse momento, um critério que é o critério majoritário que dificulta, né, a eleição de mulheres, né? Porque para você ser a mais votada, né, no sistema em que você é um candidato individual, né? Então, dentro do partido, você concorre contra os outros e você concorre com todos os demais, né? Então, é um sistema altamente competitivo, né? E a concorrência, né, ela se dá não só entre os partidos, como também entre os candidatos do partido, né? Então, esse sistema, né, no momento em que você vai definir quem serão os eleitos, né, esse sistema dificulta para as mulheres, né? Então, esse é um ponto. E o outro é que a maior parte dos países latino-americanos, né, que usam o sistema proporcional, eles usam a lista fechada, onde é possível o mandato de posição, né? O que é o mandato de posição? É aquele mandato, a cota define assim, como a lista já é fechada, ordenada, você diz em que lugar a mulher tem que estar, em que posição a mulher tem que estar, né? No caso do Brasil, não, que vai definir a competição nesse enorme mercado eleitoral, né? Em princípio, é mais difícil para as mulheres, né? Eu acho que meu tempo já deve estar terminando. Eu só queria concluir dizendo assim, então, estão se discutindo mudanças no sistema eleitoral, né? Mas as mudanças que estão sendo discutidas, né, que são no âmbito da PEC, né, são principalmente a adoção do distritão misto, né? O distrital misto para mais tarde, né? Não seria para agora, né? E a reserva de vagas para mulheres, né? E o distritão, ele aprofunda todas essas características ruins para as mulheres que eu descrevi, né? Então, esse é um ponto
para refletir, né? Tomar cuidado com a adoção desse sistema, né? Não por outro motivo, ele tem sido combinado com a discussão da reserva de vagas para as mulheres, né? Para buscar compensar, né? Mas aí é um ponto importante para reflexão, o quanto que essas reservas conseguiriam, né, compensar a qualidade negativa desse sistema para as mulheres, né? Bom, vou encerrando por aqui, né? E se der, a gente desenvolve um pouco mais nas perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E a Kelly estava até perguntando sobre essa questão, né? Você comentou, né, sobre a questão da efetividade da cota, né? E ela perguntou assim, e sobre a cota de campanha se transformar em cota de cadeira, né? Esse é um aspecto. Queria também, né, contar aqui, nesse meio tempo aqui, a gente recebeu, né, comentários elogiosos, né? A Marta Aparecida falou que essa é a melhor mesa temática, e a gente não pediu para ela, nem contratou para falar isso, foi espontâneo, então parabéns aí aos convidados. Né, então, se quiser comentar um pouquinho isso antes da gente sair. E a deputada Joênia, né, pediu para avisar que ela precisou, né, sair, ela tinha compromisso, então ela precisou se afastar. Eu não sei se você quer falar isso agora, a gente passa para o Geraldo e depois comenta. Eu não entendi, você queria que eu comentasse? Sobre um pouco mais sobre a questão da cota de cadeira, que eu acho que você falou que ia falar depois Não, na verdade, assim, porque a cota, né, é um outro tipo de mecanismo que não é exatamente do sistema eleitoral. Você pode adotar cotas em qualquer sistema, né? E tem funcionado, né? O principal mecanismo que tem impulsionado a eleição de mulheres são as cotas, né? Em todos os sistemas, né? E agora o que está se discutindo, né, no âmbito da PEC, é a mudança a gente tem as cotas de candidatas, né? Os partidos são obrigados a dar um percentual de candidatas, né? E agora o que se discute é partir para um sistema, como a cota de candidatas não vem dando todo o resultado esperado, né? Seria adotar uma reserva de vagas, que significa o quê? Se no Estado, no município, não se elegeram 15% de mulheres, né, na eleição, você faz a eleição, aí o que você faz? Você vai lá e substitui alguns dos eleitos por mulheres, né? Aí tem diferentes formas de fazer isso, mas você garante que serão eleitas mulheres, né? As mulheres vão ter que ocupar, no mínimo, 15% das vagas, né? Um dos problemas é que os limites estão se discutindo, partem de 15% para agora, para eventualmente, talvez, aumentar depois, né? Que é um número bastante baixo, né? E se discute também que para adotar essas reservas de vagas, em compensação, né, se atenue, né, as cotas de candidatas, né, que, embora não tenham toda a eficácia que se gostaria, né, mas as cotas de candidatas têm garantido uma entrada cada vez de mulheres, né, na política. Isso é fundamental, não adianta ter reserva de vagas sem ter mulheres para concorrer a essas vagas, né? Enfim, Tá ótimo. Ana, a deputada Thalíria também está aqui, né, quase precisando sair. Thalíria, eu queria que você desse, né, uma palavrinha final antes de partir, né, comentar, fazer o seu fecho, né, dar essa costurada né, final antes de você se afastar da gente. Na verdade, eu queria continuar ouvindo a Ana, queria ouvir o Geraldo. Infelizmente, as agendas estão uma atropelando a outra, plenária daqui a pouco começa, se não começou. Então, não tenho muito a dizer, queria agradecer muito. Depois vai ficar gravado, né? Depois vai ficar gravado. Tomar pedra que o Geraldo falou, terminar de ouvir a discussão de vocês e vamos seguir dando passos para democratizar a ocupação da política no Brasil, porque isso é fortalecer a democracia como um todo.
Desculpa, a gente ter que sair no meio. Não, a gente entende, a gente super compreende e agradece você ter reservado esse período na agenda para estar aqui conosco. Um grande abraço, Thaline, Beijo a tudo de bom. todos e a todas. Tchau. E Geraldo, então fica para você fazer aí essa fala, né, que já vai fechando, né, costurando aí um pouco da questão dessa centralidade da representação, né, na democracia semidireta, o que a Thalia, né, falou que acaba por causar uma incompletude na nossa democracia, né, mencionar como é que são essas relações entre a questão, né, do racismo, nosso sistema eleitoral é sobre representação, e para a gente, né, finalizar, talvez até pensando em uma perspectiva positiva, né, que alternativas aí são possíveis nessa construção para a gente ter um cenário, né, mais próximo do que se pensa de uma maior representatividade dos grupos diversos que formam a população brasileira. Bom, um abraço virtual a todas e todos, e a todos e todas que nos acompanham nesse momento, ou que nos acompanharão em outro momento. Minha querida Juliana, é uma alegria estar aqui, uma honra enorme e uma responsabilidade enorme de falar em uma mesa que tem você presidindo, tem a participação brilhante das deputadas Talíria Petroni e Joênia Wapichana, e a minha querida e brilhante colega de trabalho, Ana Luísa. Eu poderia fazer uma apresentação a partir de diversos pontos de vista, né? Nós temos diversos problemas também aí de subrepresentação no nosso parlamento, mas eu farei um percurso tratando com um foco maior na questão racial, mais especificamente da comunidade negra, né? Eu vou traçar um percurso no tempo que me foi dado em 3 momentos, né? Falar um pouco da centralidade da representação em uma democracia semidireta, como é a nossa, da relação entre racismo, sistema eleitoral e a subrepresentação política, e a necessária construção de alternativas. Já começando aqui do nosso primeiro ponto, representação política em uma democracia semidireta, eu quero lembrar que legitimidade e controle são 2 palavras fundamentais na história do Estado moderno. A modernidade europeia, e que se expande da Europa para diversos outros países, tinha diversas preocupações. Primeiro, reposicionar a pessoa humana como centro da história, da compreensão de si mesmo e do mundo à sua volta. Ao mesmo tempo, assegurar, no plano dos direitos, uma autonomia entre pessoas iguais, pessoas de direito, não mais cidadãos, como era no antigo regime, mas pessoas cidadãos de direito, e pessoas com, portanto, direitos políticos. E aí, então, nós temos 2 situações, legitimidade e controle. Por que isso nasce na discussão da modernidade, né? Primeiro, com que direito um governante ou um Estado estabelece normas de obrigação de comportamento, de observância obrigatória para todas as pessoas? Com que direito se faz isso? E a segunda questão, sempre importante também no pensamento do Estado moderno, é como limitar ou controlar o poder político de forma que as pessoas possam viver a sua própria autonomia. Bom, a modernidade construiu um discurso teórico no sentido de que nós somos iguais, e, nesse sentido, temos direitos políticos, e a configuração desses direitos políticos são no seguinte sentido: nós devemos ser, ao mesmo tempo, não apenas destinatários das normas do Estado, mas nós somos autores, construtores das normas de convivência estabelecidas em qualquer Estado. Ao mesmo tempo, isso é um ponto fundamental da legitimidade no Estado moderno, né?
de que não temos, portanto, a condição de súdito, não temos mais essa condição de súdito, somos iguais com autonomia e participamos da formação da vontade pública em uma condição de coautor da vontade pública. Ao mesmo tempo, se discutia limitação ou controle ao exercício do poder. E aí nós temos diversas expressões dessa preocupação, né? Uma delas é uma construção teórica de que o poder deve ser limitado porque ele não pertence ao governante. O poder pertence à população, a soberania é do povo, não é do governante. Uma outra expressão da preocupação com a limitação de poder é a própria repartição em poderes distintos, judiciário, legislativo e executivo, de tal forma que, havendo uma divisão, uma especialização de funções, os poderes possam se controlar mutuamente. E ainda, uma outra possibilidade, que inclusive não existia no antigo regime, é a possibilidade de responsabilização dos governantes pelos seus atos. Então, vejam, nós temos uma configuração que é promissora, né? Que é muito interessante do ponto de vista aí da sua proposta, da sua oferta. O problema são... e aí nós temos diversos problemas. Os direitos políticos, eles surgem basicamente masculinos, brancos e censitários. Falava-se de uma sociedade igual, mas ao se exercer efetivamente esses direitos, eles foram reservados para uma parcela muito pequena da população, homens, brancos, e com uma determinada possibilidade financeira. Ele era excludente, mesmo naquele momento pós-revolução na Europa, das revoluções liberais, era uma reduzida maioria, né, que de fato tinham direitos políticos. Bom, o século XIX, o século XX e agora, ao longo do século XXI, tem sido de uma incessante afirmação e reconfiguração dos direitos, para que aquela promessa que até então se dizia para todas as pessoas, ela se implemente, ela se estabeleça, de fato, para o maior número de pessoas ou para a totalidade das pessoas. Então, vejam, o século XIX é um momento de afirmação, inclusive de conquista, não apenas do voto censitário, mas do voto, na sua configuração que nós conhecemos hoje, como sufrágio universal, ou seja, a possibilidade de que todas as pessoas fazendo parte de uma determinada comunidade política exerçam o direito do voto. Um ponto, então, importante, e aí já entrando especificamente no nosso tema, né? A representação ela é crucial em qualquer regime que se pretenda democrático, e tanto mais no regime de democracia semidireta como é a nossa. A representação ela nasceu como uma espécie de consentimento de parte da população para que um grupo fizesse, entre aspas, o que bem entendesse, que agisse em nome da população. Mas a legitimidade democrática, e no nosso regime democrático, e a partir da nossa Constituição, inclusive, ela é muito mais exigente, porque ela deve caminhar na direção da pluralidade e da inclusão de todos os cidadãos como seres de direitos, não apenas de uma parcela, não a partir de um determinado critério que exclua uma boa parte da população. É uma exigência da legitimidade democrática, inclusive na configuração que a Constituição de 1988 dá, de que a formação da vontade pública, ou seja, a discussão de normas, políticas, projetos, programas públicos, esse processo de discussão, ele seja de uma formação sempre mais plural, mais inclusiva de todos os grupos, negros, mulheres, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQI+, né? E o acesso também ele tem que ser o mais plural, mais inclusivo a espaços de poder político. Isso como condição de respeito à dignidade da pessoa humana,
como condição de validação e aceitação das normas de convivência comum, como condição de emancipação das pessoas, como condição de pacificação social, como condição de respeito à diversidade humana, social e cultural, e como construção daquilo que a sociedade, que a Constituição brasileira estabelece como uma sociedade livre, justa e igualitária. O problema é que tudo isso, a pluralidade da representação, ela tem esbarrado duramente no nosso sistema eleitoral, e as nossas deputadas já analisaram isso, e a Ana Luísa também com muito brilhantismo, mas também em outros problemas estruturais da nossa sociedade. E aí eu chego no nosso segundo ponto, né? Que é a relação entre racismo, sistema eleitoral e subrepresentação política. E faço uma pergunta de cara: qual é o lugar da pessoa preta e parda no Brasil? Nós temos o mito da democracia racial, de que vivemos aqui um paraíso mestiço. No entanto, quando vamos verificar os dados, e eu não vou me deter nesses dados, eles são muitos, né? Da posição do negro, ou das pessoas pretas e pardas na sociedade, a situação não é, muito pelo contrário, é de negação desse mito da democracia racial ou do paraíso mestiço. O Atlas da Violência de 2020, né, publicado pelo IPEA, demonstra índices alarmantes de violência alcançando profundamente a comunidade de negros, de pretos e pardos. A situação econômica é de verdadeiro fosso social. A posição em cargos do Poder Judiciário e do Ministério Público também é de um desnivelamento, de uma assimetria absoluta. Enquanto, ao contrário, se formos nas posições mais subalternas, a população carcerária, a população negra é a maioria, lamentavelmente. Então, é preciso compreender que nós vivemos em uma sociedade que é estruturalmente racista e que essa configuração da nossa sociedade dificulta profundamente uma melhor representação no nosso parlamento. E eu quero, ao tratar da questão do racismo, de uma maneira geral, as pessoas se ofendem quando são chamadas de racistas. E, de fato, deveria ser considerado mesmo, deve se considerar mesmo como uma ofensa. Só que, de uma maneira em geral, a abordagem que as pessoas fazem do problema do racismo, ele fica no nível pessoal, moral, como se fosse um defeito de uma pessoa defeituosa, de uma pessoa ruim, de uma pessoa não boa, né? O problema ele é muito mais profundo do que isso. Nós não estamos falando de um comportamento pessoal, moral, reprovável. Esse comportamento também é reprovável, mas estamos falando de coisas mais profundas, porque nós estamos falando de uma sociedade em que o conceito de raça ele estrutura as relações sociais. Não é uma questão individual, é um processo. O racismo, portanto, numa abordagem mais profunda, ele é estrutural, porque ele é um processo em que subalternidade, privilégio se distribui entre grupos sociais e se reproduzem também na política, na economia, nos cargos públicos, etc. Né? Bom, por que o racismo é estrutural? Né? E podemos dizer que ele é estrutural como lógica, ele não é um defeito da sociedade, ele é um elemento de estruturação da própria sociedade. E vou dar alguns exemplos aqui, a partir do qual isso pode ficar muito mais claro. Nós naturalizamos determinados lugares para negros. Naturalizamos o humor racista preconceituoso, chamado de humor de racismo recreativo. Nós naturalizamos as pequenas agressões do dia a dia. Nós naturalizamos a subalternidade e a exclusão. Não é nenhum problema que a população preta e parda esteja nos serviços de pior remuneração na sociedade. Nós naturalizamos as desigualdades, todas elas, nós naturalizamos a segregação, inclusive o genocídio. É impensável que uma determinada operação vai chegar em comunidades brancas atirando para todo lado, mas é considerado, de um certo modo, entre aspas, natural, que isso ocorra em determinadas comunidades pobres, fundamentalmente com a população negra.
E pior ainda, já entrando no nível político, nós naturalizamos a ausência das pessoas pretas e pardas nos espaços de poder. Naturalizamos a ausência das pessoas pretas e pardas na formação da vontade pública, na discussão das políticas públicas, na discussão do orçamento público, de para onde o dinheiro público deve ir, em que prioridades esse dinheiro público deve ser empregado, né? Bom, encaminhando já para a conclusão em relação, pela dificuldade de tempo, eu preciso apontar que, nessa configuração da nossa própria sociedade, em que o racismo estrutura a sociedade, estrutura as relações sociais, os candidatos pretos e pardos têm dificuldades imensas, como tem outros candidatos, né, pessoas com deficiência, enfim, mas eu vou examinar especificamente candidaturas pretas e pardas no nosso sistema. Primeiro, o elevado custo da população. A nossa população sabidamente, a população preta e parda é a mais pobre. Quando verificamos a configuração de renda no Brasil, verificamos, então, que os mais pobres, e que são, inclusive, uma parcela enorme da população formada de pretos e pardos, né, tem uma dificuldade enorme. Os pretos e pardos constituem a população mais empobrecida, portanto, com maior dificuldade de enfrentar os custos das campanhas eleitorais, que normalmente são elevados, né? Os candidatos pretos e pardos têm uma dificuldade de visibilidade social, né? Toda a visibilidade social, de uma maneira em geral, ou majoritariamente, não toda, mas majoritariamente, ele se concentra em pessoas brancas, isso é na televisão, no jornalismo, nos meios de comunicação, as pessoas que fazem moda, as pessoas que ditam comportamentos, né? As pessoas que, de uma maneira em geral, influenciam, são majoritariamente brancas, portanto, pretos e pardos têm menor visibilidade social. Nas estruturas partidárias, de uma maneira geral, nos partidos políticos, não há uma política de uma inclusão desse grupo específico. E um outro ponto fundamental que talvez tenha se formado no imaginário da população brasileira será que essas pessoas são capazes mesmo de exercer algumas posições, né, de medicina, ciência e tecnologia, determinados postos de comando aí da sociedade, de liderança, de liderança política e econômica, gerencial nas empresas, é sempre um questionamento. Será que uma pessoa preta e parda vai dar conta dessa atribuição, né? Bom, temos um longo caminho pela frente. Já demos muitos passos importantes, mas a deputada Thalíria, ela pontuou com muita razão. Vivemos em um país de uma abolição inconclusa. Ela ainda não se concluiu. Então, nós temos algumas, e aí já indo para o terceiro ponto, e a conclusão, é preciso construir alternativas sempre. Debates como esse, eles são importantes, e é o primeiro ponto aí da necessária construção de alternativas, no sentido de, primeiro, ser sempre um espaço de colocação pontual de denúncia. Denúncia no sentido de desocultar essas realidades, de apresentar para as pessoas, para a sociedade, essas realidades. De estudo, de debate, de que esse problema existe, de que nós não somos um paraíso ou uma democracia racial. É preciso também políticas públicas, de uma maneira em geral, com ações afirmativas, capazes de enfrentar o verdadeiro fosso social atualmente existente. Precisamos trabalhar a visibilidade positiva, o desocultamento da história brasileira e a importância e a grande contribuição dada por pretos e pardos à história econômica, social, cultural, na alimentação, na fala, no vocabulário do Brasil. E precisamos, do ponto de vista político, aperfeiçoar não apenas o nosso sistema eleitoral, mas o sistema partidário, de tal forma que as candidaturas negras, de pretos e pardos, com todas essas dificuldades que eu apontei, elas tenham no sistema eleitoral e no sistema partidário parceiros para poder romper com essa histórica subrepresentação. Eu fico por aqui agradecendo muitíssima oportunidade, que muito me honra,
e à disposição para eventuais questionamentos. Um grande abraço e sigamos com esse necessário debate. Geraldo, assim, a sua fala, ela também, né, nos deixa com uma falta de fôlego, né? Mais cedo a Ana Luísa se emocionou ao falar sobre esse tema e a gente fica tocado porque isso nos afeta, porque no final de contas, no final de tudo, a gente não está falando, né, de teorias que estão distantes, de fenômenos que estão distantes de nós, mas nós estamos falando de fenômenos que nós vivenciamos e que nos afetam de uma forma ou de outra diariamente. Então, né, refletir né, e pensar acerca disso não é uma tarefa trivial e não é uma tarefa que é feita de forma fácil e sem dor. Então, eu também me sinto, né, emocionada. E eu queria só pegar algumas palavras que você falou sobre a questão da naturalização. E eu gosto muito desse verbo porque ele significa tornar natural, como se algo fosse um fenômeno da natureza, as coisas estarem assim porque são assim. E a gente precisa olhar para isso e realmente quebrar e problematizar no sentido assim, eu gostei muito quando um professor meu falou assim, mas o que é um problema? E a gente ficou dando, como assim que a pessoa quer um problema? E ele falou, problema é uma lacuna entre algo que, uma situação atual e uma situação ideal ou desejada. Então, a gente precisa enxergar que há um problema, porque enquanto as pessoas, apesar de todos esses dados que você mencionou, não enxergarem que aí há um problema, e as pessoas, né, a gente está falando de quem está, né, na posição de tomada de decisão, né, enxergar um problema ali, então não tem mudança a acontecer. Né? Então, sim, é preciso, né, desvelar essa realidade, desvelar que há problema, sim, há uma não ocupação de posições de poder por pessoas negras, por mulheres, por pessoas com deficiência, e a gente deveria se incomodar toda vez que a gente chegar num lugar e a gente olhar para um lado, olhar para o outro, mas onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas com deficiência? Se as pessoas com deficiência são, né, 24%, onde estão os idosos? Onde estão os jovens? O movimento das pessoas com deficiência tem uma frase, né, que eles falam, nada sobre nós, sem nós, que depois pode ser assim, nada sobre tudo sem nós. Então, não deveria, né, estar havendo discussões que afetam a vida cotidiana de cada um, sem cada um. E aí eu queria só, né, por fim, o Graciliano Márcio Santos, ele deixou aqui uma pergunta, e ela é uma pergunta bem técnica, né, acho que a gente não pode deixar sem resposta, que ele tem uma dúvida sobre se as cláusulas de barreira aprovadas na Emenda Constitucional 97 de 2017 tendem a produzir algum impacto em termos de subrepresentação de minorias na Câmara nas próximas eleições. Na verdade, assim, né, do ponto de vista dos partidos, né, os partidos minoritários tendem a ter mais dificuldade, né, a partir da cláusula, né, que isso é o problema óbvio, né, foi criada a cláusula para isso, né, para promover uma concentração partidária, né. E, assim, o que eu tenho de reflexão sobre isso, eu nunca pensei exatamente do jeito que você perguntou, viu? Mas o que eu tenho de reflexão é no sentido de que a nossa hiperfragmentação, né? Que o Brasil é o país mais fragmentado do mundo, né? Outro recorde, né? Essa hiperfragmentação prejudica as mulheres e as minorias. Disso eu tenho convicção, né? Porque o que acontece? Você elege, nos estados, cada partido elege muito poucos representantes, né? São muitos partidos, né? Você tem casos, né, aqui no DF, são 8 representantes, 8 partidos. Você tem casos, né, 18 representantes, 14 partidos. O que acontece? Qual que é a lógica dos partidos ao escolherem seus candidatos nesse sistema? É escolherem homens, né? É um candidato, né, que representa esse partido fragmentado, né?
Então, eu estou convencida que a hiperfragmentação é prejudicial às mulheres. Então, talvez até a lógica da cláusula de barreira, né, eu responderia nesse sentido, que ela, ao possibilitar uma diminuição da concentração, né, ela possa criar um ambiente mais favorável às mulheres. Acho isso sim. Até razoável. Com certeza. Geraldo, você gostaria de complementar alguma coisa sobre isso? Sim, me parece que essa situação ela também se reproduz para outros grupos sociais, né? Esse ponto que a Ana Luísa abordou. A hiperfragmentação ela é um problema diverso. Primeiro, é uma banalização do processo de criação de partidos políticos, né? É um problema, não é o nosso debate, mas ele é uma questão. Não é nem nós podemos ter diversos partidos políticos, mas não se pode banalizar esse processo da representação, o próprio voto, em qualquer circunstância de chegada. Portanto, construir um regime que seja de representação partidária, que seja menos fragmentado, ele é bom. E ele possibilita, e aí esse é o ponto, né? Um pouco também na mesma situação que a Ana Luísa apontou em relação às mulheres, nós podemos apontar em relação à comunidade preta e parda. Se são as candidaturas com menos recursos financeiros, com menos visibilidade, e com menos capital político, na maior parte das vezes, serão certamente as candidaturas preteridas já no processo de construção da chapa eleitoral, né? Então, na medida em que nós temos menos candidatos, né, ou uma fragmentação menor, possivelmente a gente possa ter uma representação um pouco menos distorcida. Sim, Geraldo. E aí eu quero, né, passar aqui a palavra da Kelly Viviane, que disse ficar muito feliz de ouvir tantos argumentos que a desafiaram a evoluir cada vez mais, e a Cristiane Brum, né, que disse que é realmente difícil falar desses temas sem envolver nossos afetos com a injustiça, e parabenizou os organizadores e os participantes. A gente fica, eu acho que aqui fica evidente que a gente, então, né, cumpriu um objetivo, né, de provocar uma explanação, uma reflexão, um aprofundamento desses temas, mas que foi um começo de conversa. É uma conversa longe de estar acabada. E eu aqui pensando, falei, nossa, precisávamos, né, de um seminário para tratar disso, e não ia acabar o assunto para falar. São muitas questões que envolvem esse tema, né, da subrepresentação. O sistema eleitoral, que a gente mencionou, que é um desses aspectos, não é o único, existem razões estruturais, razões culturais, razões psíquicas, e a gente pode abordar todas essas coisas, razões financeiras, econômicas. Então, nós temos sistemas, estruturas, cultura que sustenta, né, toda essa lógica que está aí colocada, e a gente fica, né, eu acho que feliz de ter conseguido, então, né, concretizar essa mesa temática, esse painel, essa conversa, de ter juntado aqui pessoas, né, tão atentas e preocupadas, e também nessa plateia virtual aqui, que também está aí junto, né, acho que ajudando a pensar sobre isso, e vai ficar aí gravado, para a gente, né, outras pessoas poderem ver e para a gente continuar pensando nesse assunto. Ana e Geraldo, muito obrigada. Agradeço, reitero os agradecimentos às deputadas Thalíria e Joênia, a todos os organizadores do evento e todo o apoio da equipe técnica que está aí nos bastidores suportando aqui essa live. Geraldo, Ana. Ana, pode falar. Não, eu só queria agradecer, né, mais uma vez, agradecer a Juliana pela condução excelente, muito sensível e atenta, né? E agradecer a Cristiane também pela compreensão com os afetos, né? Porque assim eu me emocionar dessa maneira em uma participação em palestra nunca aconteceu.
chegar assim, e viva, né? Que viva a nossa humanidade e que nós tenhamos, que a emoção também caiba na vida e na academia. Que bom, né? E assim, a palavra da Cristiane ajudou a dar um sentido para isso, né? Obrigada, então. Né? Porque se temos também um outro mito, além da democracia racial, a gente tem o mito da imparcialidade e da total racionalidade acadêmica, né? A ciência, né? Também é feita por humanos que são racionais e irracionais ao mesmo tempo. Geraldo. Bom, quero agradecer muitíssimo, minha querida Juliana, a participação que muito me honrou, de estar aqui nessa mesa de uma temática tão importante, agradecer aí essa oportunidade ao INPA, à própria Câmara dos Deputados, à UNB, e quero falar de dois pontos. Primeiro, a nossa ausência ou a nossa presença nos lugares de uma maneira em geral, mas nos espaços de formação da vontade pública, ela diz muito, ela é um ato político por excelência, qualquer que seja, ausência ou presença. Estarmos ou não estarmos faz diferença. E segundo, e aí para justificar profundamente a importância da representação política nessa perspectiva que eu trouxe de cogestão da coisa pública e não de uma autorização para que se faça qualquer coisa, eu quero me lembrar de Dom Helder Câmara e fazer uma pequena alteração de uma fala dele. Né? Ele fala: a força nem felicidade. Né? E eu queria dizer aqui, a nossa revelia, né? Sem a nossa participação, nem felicidade. Declaramos finalizada o nosso começo de conversa. Um grande abraço a todos. Obrigada.